Nós vamos começar aqui a mexer no nosso arquivo HTML, tá? O nosso arquivo HTML já está aqui em branco. E o legal do Visual Studio Code é que quando você digitar aqui, ó, HTML, ele já vai te trazer algumas opções, tá? Aí você desce com a setinha e coloca aqui no 5. Ele vai te trazer já essa configuração inicial aqui, tá? Eu vou chamar aqui de Game Pokémon, dentro de Title, aqui dentro de título. Eu vou adicionar aqui um título para minha página, tá? Então eu estou colocando um título para que minha página fique ali com esse nomezinho lá na aba do navegador. Aqui eu vou colocar PT-BR, que é o nosso idioma, né? E essa configuração já basta por enquanto. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou abrir o meu Open, clicar com o botão direito aqui, né? Open with Live Server, ou abrir com o Live Server, se tiver em português o seu sistema, tá? Então você vai clicar aqui, ó, e ele vai abrir o navegador. Olha só, ele já automaticamente abriu para mim o navegador, tá? Deixa eu fechar esse outro navegador. Ele automaticamente mostrou aqui embaixo, ó, Server started at port 5500, ou seja, o servidor está startado, né? Está pronto para ser usado na porta 5500. Se a gente for lá no nosso navegador, ó, aquele título que a gente digitou já está escrito ali, ó, Game Pokémon. Se a gente entrar aqui, ó, da hora, já está funcionando e está na porta 5500. Só para a gente ter certeza que está funcionando, eu vou vir aqui dentro do body, tá? Lembrando que o head, já vamos começar falando, enquanto a gente vai fazendo o projeto, a gente vai falando dos conceitos do HTML, tá? O head é onde ficam configurações do nosso HTML. Por exemplo, essa meta aqui chamada char7, ela serve para dizer que a gente precisa utilizar um padrão de decodificação chamado UTF-8, que inclui ali o C cedilha do nosso teclado, outros sinais que o teclado tem, né? Eu não sei exatamente quais todos que ela aborda, mas para que a gente tenha o padrão brasileiro aí de escrita e usar acentos e tudo mais, a gente tem que colocar essa meta char7 UTF-8. Então ela já veio por padrão, se a gente perceber, né? Essa viewport também veio, e tudo que a gente precisa fazer de configuração, importar fontes, importar estilos, fica dentro dessa parte do head. Isso aqui, a única coisa que o usuário vai ver disso aqui vai ser o título, né? Que está aqui, ó, Game Pokémon. O restante, nada precisa ser o usuário não vai ver no próprio site, né? Agora, tudo que ficar dentro de body, que é o corpo do nosso site, o usuário vai ter acesso. Tem uma tag chamada H1, que é de head 1, ou seja, de cabeçalho 1, né? Então, ela é a maior tag. Você tem H1, H2, 3, 4, 5. Vamos lá. Ó, H2, vou colocar aqui, ó, H1, H2, H3, H4 e H5. São tags de cabeçalho, tá? Quando você está escrevendo, por exemplo, num blog, você pode utilizar essas tags aqui para você determinar o que elas vão aparecer. Eu vou dar um zoom bem grande aqui de 300% para elas ficarem grandonas para você enxergar. Mas na vida real elas são um pouco menor, né? Olha só, elas têm esse tamanho aqui. Então, basicamente, o HTML foi criado para isso, né? Se a gente pesquisar aqui, ó, por que o HTML foi criado? Se a gente for dar uma olhadinha, olha o que ele fala aqui pra gente. O HTML é uma linguagem de marcação utilizada para desenvolvimento de sites. Essa linguagem surgiu junto com o HTTP e ambos possibilitaram a internet ser popularizada. Mas, resumidamente, o que o HTML faz? Ele foi criado para fazer documentos lá na faculdade, né? Então você escrevia artigo científico utilizando a linguagem do HTML. Lembrando que o HTML é Hypertext Markup Language, se eu não me engano, que é linguagem de marcação de texto, tá? O hipertexto, que seriam os textos mais... Se for o hiper, se for levar no nome, em consideração, o nome hiper é um texto com mais poderes, né? Então, HTML, sigla. Sigla. Linguagem de marcação de hipertexto, tá? Então, é um bloco de construção mais básico da web. Então, sem o HTML não existe um site. Se a gente tirar o HTML do site, ele deixa de existir, tá? Então, a gente vai aprender várias tags juntos aí, tá? Então, a gente aprendeu o H1, H2, H3, H5. Também temos outras tags, por exemplo, o P, que é para criar parágrafos, né? Se a gente escrever aqui, ó, várias coisas, lá no P vai aparecer esse texto que a gente escreveu ali, né? Então é importante você saber que tem essas funcionalidades. E uma coisa que é interessante, ó, aqui tá com zoom, tá? A gente vai aprendendo várias coisas, né?
Aqui a gente vai aprender uma coisa mais focada no JavaScript. A gente vai aprender muito mais conceitos do próprio JavaScript que acessa a DOM. Mas também vamos passar por alguns conceitos do HTML e do CSS. Uma coisa muito importante para quem está começando a aprender é escrever aqui, ó, HTML e MDN. Por quê? Porque aqui é a documentação que a MDN criou para ensinar HTML. Então ele começa desde o básico até o mais avançado. O CSS também tem a sua documentação. Olha só, ensina tudo e é legal que está em português. E também tem o JavaScript MDN. Você tem acesso também a essa documentação do JavaScript, ensinando você a fazer vários recursos aí, beleza? Bom, já falamos bastante, vamos começar a criar a nossa aplicação de verdade, né? Eu vou começar aqui, ó, dentro do body, colocar uma tag img, que é uma tag que cria uma imagem, tá? Lembrando que o VS Code me ajuda conforme eu digito as coisas aqui. Se eu fizer assim, ó, img, talvez ele não vai fazer autocomplete. Mas se eu escrever somente img, sem pressionar nada, colocar nem abertura nem fechamento de tag, ele vai autocompletar para mim o HTML, tá? Então olha que interessante. Lembrando que para abrir uma tag, você coloca o sinal de menor, né? Escreve o nome dela aqui. Né? Existem tags que são de auto-close, que é o MG, por exemplo. Você não precisa fechar ela de outro lado. Existem tags que precisam de fechamento. Por exemplo, o H1. Olha só. Você tem que abrir aqui e para fechar você faz sinal de menor, barra e o nome da tag, tá? Vamos lá. E a imagem? Eu quero referenciar uma imagem que está dentro dessa pasta aqui, ó, tá? Que é a nossa... dentro dos nossos ícones, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o nome da minha pasta, que é Assets, para dentro da pastinha Icons, e pego também aqui o Off. Tá? O Alt é um texto alternativo que a gente mostra para o usuário caso esse ícone não seja carregado. Tá? Então é importante a gente pôr isso aí para leitores de tela. O que é isso? Aqueles sistemas que leem para pessoas com portadores de deficiência, portadores de necessidades especiais, melhor dizendo. Tá? Então aqui é Icon Volume. Inclusive a gente nem precisa pôr icon, só colocar volume, tá? Gosto de programar em inglês, é um padrão que a gente deve seguir, mesmo que seja difícil no começo, mas é importante a gente começar a programar em inglês, porque é assim que as empresas grandes e as empresas trabalham, tá? Vou colocar uma class, essa class vai possibilitar que eu utilize o valor que vai estar dentro desse arquivo CSS, daqui a pouquinho a gente vai ver tudo isso aí, tá? Então aqui essa class vai ter um music control, tá? Beleza, mas esse é o nome da minha classe, tá? Vamos ver o que está aparecendo na nossa tela? Nada, né? Por que nada? Porque basicamente a gente não colocou ainda nenhum fundo. A nossa imagem é branca e o fundo também é branco, então ele não consegue ver. Tá? Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou vir aqui em Style, vou digitar asterisco, que isso aqui representa que eu estou selecionando todos os meus elementos, e vou falar que todos os elementos vão começar por padrão com margem 0, padding 0 e um box sizing border box. O que esse box sizing border box faz? Ele faz uma configuração dizendo que quando a gente colocar uma largura para um elemento e colocar um padding, que é um espaçamento interno, e colocar uma margem, que é o espaçamento externo, ele vai descontar do tamanho do elemento. Por exemplo, se eu falar que eu tenho um quadrado de 200 px de largura e colocar a margem de mais 20, ele vai passar a calcular que ele precisa ter 180 de largura para ter um pouco mais de margem. Padding, perdão. Então, esse border box é uma configuraçãozinha legal. Nesse momento você não precisa saber de tanto essas coisas, mas é importante você fazer as configurações que eu estou fazendo aqui, tá? Body, vamos criar aqui um cara chamado DisplayFlex, que é um criador de layouts, né? É um cara que cria layouts, a gente faz alinhamentos, posicionamentos dos nossos elementos. E nós vamos dizer que todos os nossos itens vão estar alinhados ao centro, na horizontal, e todos os nossos itens também vão estar alinhados ao centro, na vertical, tá? Min height. Qual que é a altura mínima que a minha página, que o meu body vai ter? Eu posso ter diversos tamanhos. Eu poderia pôr aqui 100 px, poderia pôr aqui 1000 px, eu poderia pôr 100%, eu poderia pôr 1000 en, hen. São várias medidas. Mas a que eu gosto mais de utilizar para esses conceitos iniciais são os px e também o porcentagem, tá? O porcentagem e o VH. É o Viewport Height ou VW, Viewport Widget. O que isso significa? Viewport Height, a altura total que seu monitor está disponibilizando para você.
Viewport Widget, a largura total que o seu monitor está proporcionando também, tá? Então eu vou colocar que ele vai ter a altura mínima, ele pode aumentar isso, tá? Uma altura mínima de 100 VH. Vou colocar uma fonte aqui, fonte Family Sans Serif. Fonte com serif é o seguinte, ó. Vamos lá no Google. Eu vou digitar lá, ó, fonte serif. Se a gente olhar aqui, ó, tem uma imagem. Deixa eu ver se eu acho ela aqui, abro aqui. Ó, fonte com serif, é essas fontes que tem esses cantinhos arredondados, né? Então olha só, ela tem esses cantinhos que dão um ar de fonte mais trabalhadinha, né? Agora se a gente pegar fonte sans serif, olha a diferença. São as fontes que não tem aquelas quinas, né? São fontes mais arredondadinhas. Se a gente dar uma olhadinha aqui, ó, olha que da hora. Aqui ele até mostra como seria com serifa, o branco, e como é sem serifa, a parte do preto, tá? Então é isso aí. Então vamos lá, continuando. Fonte sem serif, estamos tirando aquela configuração. Background color, a cor do fundo da nossa aplicação vai ser black, que é uma cor preta, tá? E por fim, colocar um position para ele chamado relative. Esse position relative funciona para que a gente possa pegar elementos internos do body e posicionar eles em lugares específicos da nossa tela, tá? Então, essas configurações que a gente fez, se a gente voltar lá no nosso site. Opa, deixa eu ver o que aconteceu. Ah, a gente não importou esse arquivo, né? Então, para a gente importar, a gente fez todas aquelas configurações, mas a gente não disse aonde a gente vai utilizar essas configurações de estilo. Quando a gente vem aqui no index.html, como eu disse para você, fazer uma configuração, aqui, se eu digitar abaixo do meta link .css, ele vai trazer para mim uma estruturinha que mostra como eu posso importar um arquivo CSS. Ou eu posso escrever na mão aqui, ó, link hell igual a stylesheet, e aqui o href, que é o posicionamento, o local para onde está o meu arquivo, né? Eu vou colocar aqui na pasta CSS, styles, e aqui eu fecho essa minha tagzinha ali, tá? Deixa eu ver se está tudo certo. Isso. Se eu voltar aqui agora, olha só, o meu ícone já está aparecendo aqui e também o fundo já está preto. Nos próximos vídeos a gente vai dar sequência, colocando mais elementos e depois a gente vai começar a posicionar todos esses elementos na nossa tela. Até lá.